Toda vez que o Copom se reúne, a mídia inteira para falar sobre a taxa Selic. Mas eu vou te dizer uma coisa que pode soar estranha. Para você, investidor comum, a taxa Selic não importa tanto assim. Hoje, eu vou explicar por que ficar obcecado com ela não vai mudar os seus resultados na prática. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e vamos começar esse vídeo entendendo melhor o que é a Selic e como ela impacta diretamente no seu dia a dia e também nos seus investimentos. A taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros que determina o preço do dinheiro dentro da economia brasileira, influenciando principalmente no custo do crédito. Então você, pessoa física, que está querendo pegar um empréstimo para financiar o seu carro, para financiar uma casa própria, num cenário onde a Selic está muito elevada, igual ao cenário atual, batendo 15% ao ano, o custo para você captar esse empréstimo vai acabar sendo mais elevado. Ou no caso de você ser um pequeno ou médio empresário, você, caso queira pegar um empréstimo para financiar o seu fluxo de caixa ou para crescer a sua operação, o custo também vai ser mais elevado, justamente porque a taxa Selic atual está num patamar muito alto historicamente, batendo 15% ao ano. E para nós investidores, o grande impacto acaba acontecendo tanto na renda fixa quanto na renda variável. Então, no momento atual, onde a Selic está muito alta, dentro da renda fixa você possui diversas oportunidades de fazer aplicações com taxas muito atrativas, principalmente na renda fixa pré-fixada e também na renda fixa híbrida atrelada ao IPCA. E o mesmo também acontece na renda variável, que por hora acaba sendo um investimento pouco atrativo, só que por outro lado você consegue investir em ações pagando um preço muito abaixo da sua média histórica. E num cenário oposto, onde a Selic está muito baixa, geralmente o mercado de renda variável está atingindo a sua máxima histórica, e já na renda fixa, as aplicações acabam não sendo tão atrativas assim, porque as taxas oferecidas acabam sendo muito abaixo da média. Mas, independente de tudo isso, independente da influência da taxa Selic dentro do mercado da economia como um todo e também dentro dos seus investimentos, você não deve mudar a forma como você investe o seu dinheiro só por conta da sua variação no meio do caminho, porque essa é uma péssima estratégia e vai fazer com que você deixe de ganhar muito dinheiro no longo prazo. E por que a taxa Selic não é tão decisiva assim para você? Porque, primeiramente, o mercado, principalmente o de renda variável, ele sempre precifica o futuro. Então não adianta nada você mudar a sua forma de investir hoje, sendo que o mercado já precificou a situação atual meses atrás. E se você ficar tentando prever o que vai acontecer, na maioria dos casos você vai acabar errando a mão e, consequentemente, deixando muito dinheiro na mesa. Então, o que você deve fazer dentro da prática, dentro do seu dia a dia como investidor? Seguir uma estratégia de investimentos clara. E, mais importante, ter uma alocação bem definida para você colocar de maneira fixa um determinado percentual na renda fixa e um outro percentual dentro da renda variável. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que hoje a sua alocação ideal seja 80% em renda variável e 20% em renda fixa. Independente do que acontecer com a taxa Selic no meio do caminho, se ela começar a subir ou se ela começar a cair, você não tem que mudar esse peso para colocar mais em renda fixa. Você não deve fazer isso. Da mesma forma que se você tiver uma alocação igual essa, 40% em renda variável e 60% em renda fixa, num cenário onde a taxa Selic começa a cair, você não tem que aumentar o seu peso na renda variável. Você precisa manter a alocação da sua carteira de uma maneira mais fixa. E é claro que em determinadas situações, quando a Selic aumenta, por exemplo, você vai ver mais oportunidades na renda fixa, mas isso não significa que você tem que tirar da renda variável para colocar nessa outra classe de ativos. O que você pode simplesmente fazer é destinar os seus novos aportes para aproveitar esse tipo de oportunidade, porque assim você mantém a alocação da sua carteira de uma maneira balanceada, seguindo o plano que você definiu, e ainda assim você consegue aproveitar boas oportunidades com taxas atrativas. Sem contar que se você ficar movimentando a sua carteira o tempo todo, sem qualquer tipo de estratégia, tentando prever o que vai acontecer com a taxa Selic, você vai acabar gastando muito dinheiro, principalmente com taxa de corretagem, e também vai acabar pagando muitos impostos. Afinal de contas, se você vender acima de 20 mil reais por mês dentro do mercado de ações com lucro, você vai ser tributado. E se você também resgatar uma aplicação de renda fixa, automaticamente na fonte você vai acabar sendo tributado. Então, sempre que você pensar em aproveitar uma suposta oportunidade, lembre-se também dos custos envolvidos. Eu vou trazer um exemplo prático de como você pode simplesmente ignorar a taxa Selic e ainda assim conseguir ter um excelente resultado. Mas antes, já aproveita para curtir esse conteúdo e se inscrever no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos. Agora sim, vamos ao exemplo prático. Você pode estar observando primeiramente na sua tela
o histórico da taxa Selic entre 2020 e 2025. Veja que na reunião que foi iniciada no dia 17/6 de 2020, a taxa Selic foi definida em 2,25%, um patamar muito baixo. Ao mesmo tempo, 5 anos depois, no dia 17/9 de 2025, a Selic foi definida em 15% ao ano, um patamar muito alto, sendo que a última vez que ele atingiu um patamar tão elevado foi por volta de 2006. E agora você pode estar observando a rentabilidade da minha carteira de investimentos, que é composta por 100% de renda variável, um pouco no Brasil e um pouco no exterior. E veja que mesmo no período onde a Selic saiu de 2,25% para 15% ao ano, ainda assim eu consegui ter uma rentabilidade excelente na minha carteira de renda variável, porque eu segui uma estratégia de investimentos clara. Então, enquanto o Ibovespa no período rendeu 48% e o CDI rendeu 63%, a minha carteira, 100% em renda variável, rendeu 111%. Então veja que eu não precisei mudar a minha estratégia, eu não precisei investir em renda fixa, eu não precisei vender toda a minha renda variável para deixar o meu dinheiro em caixa, para tentar aproveitar uma oportunidade futura. Eu simplesmente permaneci com 100% do meu patrimônio em renda variável, seguindo um método claro, tendo critérios claros para tomar decisões e, consequentemente, eu consegui ter um excelente resultado. E você, investidor, deve tomar suas decisões exatamente da mesma forma. Em alguns casos, você vai sim ter um peso maior em renda fixa, porque para a maioria dos investidores não é saudável você colocar tudo em renda variável, mas ainda assim você vai conseguir ter um excelente resultado, desde que você tenha uma boa estratégia de investimentos, um histórico de resultados comprovados e, mais importante, que você siga aquela estratégia à risca. Agora, é claro, como eu mencionei no início do vídeo, por mais que você não deva fazer movimentações na sua carteira, vender da renda fixa para colocar em renda variável ou vice-versa, só por conta da variação da Selic, é inegável que ela influencia principalmente na renda fixa, porque quando você está num cenário de Selic em 15%, você consegue encontrar oportunidades, tanto no pré-fixado quanto no Tesouro IPCA+, nos títulos híbridos, que acabam sendo muito atrativos. E eu vou pegar como exemplo, primeiramente, os títulos do Tesouro IPCA+. Veja, por exemplo, um título que estava sendo oferecido em janeiro de 2025 com uma taxa de IPCA mais 7,82%. E fazendo um comparativo, num cenário onde a Selic estava muito baixa, no mês 11 de 2019, esse mesmo título estava sendo emitido com uma taxa de IPCA mais 2,92 ao ano. Então, naquela data em específico, não faria sentido você travar o seu dinheiro num título do Tesouro IPCA justamente porque as taxas eram muito baixas. Naquele cenário em específico, fazia muito mais sentido você deixar a sua carteira de renda fixa atrelada a um título com liquidez diária, esperando um determinado momento onde a Selic subisse para você de fato travar com uma taxa melhor. E o mesmo aconteceu, por exemplo, no caso do Tesouro pré-fixado. Veja, por exemplo, uma taxa sendo emitida em janeiro de 2025, 15,32% ao ano. E comparando com o período de um ano atrás, no mês de fevereiro de 2024, esse mesmo pré-fixado estava sendo emitido com uma taxa de 9,95% ao ano. E o mesmo que eu mencionei no caso do Tesouro IPCA também se aplica no caso do pré-fixado. E eu reforço que a questão aqui não é você vender da renda variável para colocar na renda fixa e aproveitar essas taxas. É simplesmente você pegar a parte da renda fixa para aproveitar oportunidades dentro dessa mesma classe. Então, num cenário onde a Selic está muito elevada, você deve aproveitar ao máximo para travar os seus títulos com taxas atrativas. E num cenário onde a Selic está muito baixa, você deve priorizar investimentos com liquidez diária, com rentabilidade diária, como por exemplo o Tesouro Selic ou um CDB que rende 100% do CDI, e quando a Selic começar a subir, aí sim você de fato trava com taxas mais atrativas. E, inclusive, se você quer entender mais sobre renda fixa e dominar esse mercado para saber construir uma carteira de investimentos diversificada, eu convido você a conhecer o meu treinamento completo, o webinário da renda fixa. Nele, você vai conseguir entender melhor como a renda fixa funciona, quais são os diferentes produtos e quais são os melhores tipos de renda fixa de acordo com o seu objetivo. Para você entender melhor como o webinário funciona e para que você consiga fazer a sua inscrição, é só escanear o QR Code ou clicar no primeiro link da descrição. Então, até esse momento do vídeo, eu espero que já tenha ficado evidente que você não deve aumentar o peso em renda fixa ou aumentar o peso em renda variável de acordo com a variação da taxa Selic. Então, o que você tem que fazer efetivamente para ter um bom resultado a longo prazo? Muito simples. Primeiramente, você precisa investir mensalmente o máximo que você conseguir, o máximo que você conseguir poupar. Você precisa determinar um percentual fixo para alocar a sua carteira tanto em renda fixa, quanto em renda variável, quanto também
em ativos no exterior. E por fim, você precisa ter uma boa estratégia de investimentos para selecionar os melhores produtos, tanto em renda fixa quanto os melhores ativos em renda variável. E essa é a única maneira de você conseguir ter sucesso ao investir o seu dinheiro pensando a longo prazo para conseguir atingir o objetivo final, que é ter a liberdade financeira, que é conseguir viver de renda do seu patrimônio que você acumulou. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino, porque sempre que sair um vídeo novo no canal você vai ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.